Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o imperialismo europeu do século XIX e como que vários países ampliaram as suas conquistas, subjugando vários povos, dominando várias culturas, escravizando e explorando vários povos, tanto na Ásia quanto na África. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do nosso trabalho, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva, porque toda semana a gente está soltando um vídeo aí na sequência, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre vários assuntos, e a gente vai entrar agora numa série que a gente vai falar um pouquinho do século XIX, a passagem ali do 19 para o 20, para engatar em Primeira Guerra Mundial novamente, tá bom? Bom, então, antes da gente começar, primeira coisa, imperialismo ele não vai ser uma invenção do século XIX, certo? O próprio termo imperialismo é formar um império. Ao longo da história, a gente tem várias civilizações, vários impérios que dominaram várias partes do planeta, subjugaram povos, escravizaram alguns deles e iniciaram um processo de exploração, conquista de riquezas para a melhoria do centro daquele império e vai se formar nesse sentido. No século XIX, você vai ter uma conjuntura que vai levar uma característica nova, que dá inclusive um novo termo para esse conceito de imperialismo, para não confundir com a formação dos impérios lá no mundo antigo, você vai ter também o termo neocolonialismo. E por quê? Vai ser uma nova forma para variar daquilo que os europeus tinham feito na América no século XV, XVI, XVII, XVIII, e vão passar para o século XIX, na África e na Ásia, com outra roupagem. Então a gente vai usar o termo neocolonialismo e os dois termos estão certos, tanto imperialismo como neocolonialismo. Para a gente poder entender por que o neocolonialismo vai ter características que são diferentes do imperialismo lá do mundo antigo, vai ser justamente algumas questões específicas do século XIX e vão encaixar aí pra gente. Bom, primeira delas, você vai ter o estabelecimento da sociedade burguesa a partir das revoluções francesas do século XIX, seja com a Revolução Francesa de 1789, seja com a ascensão de Napoleão e todos os desdobramentos que tiveram depois. Mas é importante a gente perceber, do ponto de vista político, essas revoluções começaram a botar em xeque aquela sociedade feudal absolutista que você tinha até então. E lentamente, alguns locais de uma forma mais revolucionária, outros de uma forma mais concedida aí pelas elites locais, vão passar por um processo de transição daquelas monarquias absolutistas para monarquias constitucionais, parlamentares, e pouco a pouco, até o final do século XIX, você vai ter a instalação de constituições, ideias liberais, ideias que vêm lá do iluminismo do século XVIII e vão criar esse arcabouço dessa sociedade burguesa do ponto de vista político. A segunda grande transformação que vai vir com as revoluções vai ser a expansão da indústria na segunda fase da Revolução Industrial no século XIX. A gente já falou sobre isso aqui, mas vale a pena retomar. A segunda fase da Revolução Industrial ela vai se expandir para mais países da Europa e, ao mesmo tempo, a tecnologia que a segunda Revolução Industrial trouxe acelera o processo de produção e vai começar a ter um acúmulo muito grande de matéria para ser vendida. E, ao mesmo tempo, vão começar a surgir grandes centros industriais por toda a Europa, Paris, Londres. E, nesse sentido, essas empresas vão começar a crescer cada vez mais e vão começar a se agrupar em grandes monopólios nacionais. Então, empresas de produção de tecido inglesa passaram a competir com empresas de tecido alemão, porque a tendência é justamente esse desenvolvimento do capitalismo industrial, é se organizar em monopólios, e quando a gente entra no século XX, a gente vai chamar essa fase de capitalismo monopolista. Porque esses grandes setores vão ter uma empresa que vai ser a grande empresa daquele setor e vai passar a mandar no mercado. Então, nesse sentido, o capitalismo monopolista ele é um prolongamento e uma continuidade em relação ao capitalismo industrial do século XIX. Terceiro ponto, que é importante. Você vai ter uma necessidade por expandir novas áreas para a exploração de matérias-primas, você vai ter uma expansão para novos mercados consumidores e, principalmente, um terceiro ponto que é importante, locais onde você possa explorar uma mão de obra barata e que não tenha sindicato, greve, jornalzinho falando que eles estão paralisando, querendo mais condição de trabalho e
países europeus começaram a perder muito espaço no contexto do pós-independência da América, tanto Estados Unidos até a Argentina aqui na América do Sul. O imperialismo do século XIX vai ser uma consequência de todas essas transformações que a gente acabou de falar nos antecedentes, e principalmente, o século XIX vai passar por uma série de transformações tecnológicas, medicinais, sanitárias, tratamentos de saúde, e em geral a expectativa de vida vai começar a crescer e principalmente vai ter um crescimento populacional na Europa. No final do século XVIII você tinha aproximadamente aí 190 milhões de habitantes na Europa. E quando você passa para 1900, você já tem um número aí total aproximado de 423 milhões de habitantes na Europa. Então é um salto temporal muito grande e ao mesmo tempo você vai ter um aumento nessas disputas por mercados, não tem mais como explorar a América e vocês têm já um conhecimento geográfico razoável do litoral do continente africano no meados do século XIX e da Ásia, por conta das trocas comerciais aí do século XV, XVI e assim por diante. E aí a gente vai usar um termo que se popularizou, que é o termo da roedura do continente africano, por exemplo. Que é a questão, no geral, até meados do século XIX, no pós-segunda fase da Revolução Industrial, você vai ter um processo de os europeus tinham postos de comércio e tinham contato com as elites locais e comercializavam no litoral. Com algumas raras exceções ali no norte da África, o resto dos europeus não tinham pisado no interior do continente. Então eles vão começar a tentar buscar formas de tentar justificar essa exploração e esse avanço para o interior. E aí, para começar a romper essa roedura, né, por exemplo, do continente africano, você vai ter 3 tipos de exploração de território. Primeiro são as expedições de exploração geográfica e de recursos, que são aqueles grupos que vão mapear território, que vão tentar buscar fontes de matérias-primas, de minérios, de tudo aquilo que pudesse ser aproveitado pela indústria, ou mesmo para revenda e expansão de lucro do cara que financiou a exploração, ao mesmo tempo também mapeando o território, mapeando povos que habitavam os interiores do continente africano, e ao mesmo tempo tentar manter essa noção de atravessar a civilização pela selva, pela savana, pelo deserto, para tentar encontrar vestígios de povos mais primitivos, pensando num contexto do século XIX e do próprio pensamento cientificista deles ali. E o segundo tipo de expedição será a expedição religiosa. Ela vai manter uma tradição ali da expedição religiosa do século XVI e XVII, só que diferente, não será uma exploração para a construção de grandes igrejas ou grandes centros de catequese, não. É o cara que vai entrar nas vilas, nas aldeias e vai começar a conversar com os caras e tentar convertê-los e mapeá-los e ao mesmo tempo tentar descobrir informações sobre aquele povo, se eles são super tecnológicos, se eles conhecem e têm contato com idiomas europeus, para justamente tentar buscar um mecanismo para dominá-los e utilizá-los tanto para exploração de matérias-primas, para a produção industrial e também como trabalho de mão de obra extremamente barata, mesmo que fosse assalariado, um pagamento singelo, praticamente simbólico, e até trabalho escravizado forçado. E ao mesmo tempo, esses exploradores vão começar a perceber os interiores tanto da África quanto da Ásia, e nesse sentido, você vai ter os casos desses exploradores, desses cientistas, desses missionários que vão se espalhar por aí e vão lidar com determinadas situações. E principalmente, a corrente científica vai se popularizar ao longo do século XIX por alguns motivos. Vai ter a popularização do conceito de evolucionismo do Darwin. Vale salientar uma coisa importante, a gente já falou sobre o Darwin aí no vídeo de evolucionismo e criacionismo e origem da vida, mas o ponto importante é, o Darwin falou a respeito da evolução a partir de ancestrais primitivos, né? E em nenhum momento Darwin disse que o homem veio do macaco. Só que no século XIX essa ideia foi mal recebida e as pessoas distorceram as palavras do Darwin e muitas pessoas caíram numa protociência que vai tentar classificar os seres humanos de acordo com caracteres físicos, né? Aquilo que eles conseguissem visualizar. E vão colocar isso numa escala gradativa, colocando que o homem teria vindo do macaco e nessa sequência você teria uma hierarquia racial, o que é uma tremenda bobagem. Esse absurdo foi completamente desmentido, e vai se criar uma escala, né, baseado na cor da pele, nas características físicas daqueles povos, num processo evolutivo,
onde caberia ao homem branco a missão de levar a civilidade, levar a cultura, levar tudo aquilo que tornasse aqueles povos menos atrasados, menos primitivos. E lembrando, a gente está falando de um conceito que vai ter um reflexo na forma e retórica como que eles vão explorar esses territórios, como que eles vão explorar esses povos e como que eles vão justificar décadas de domínio, décadas de exploração, décadas de assédios, agressões e controle dessas populações, baseados nesse princípio do darwinismo social. E nesse ponto, o homem branco será enviado para locais onde eles consideravam esses povos inferiores, atrasados, tanto culturalmente como racialmente. De novo, isso é uma bobagem, porque já foi desmentido. Não existe Homo sapiens A, B, C. A nossa espécie é uma só. A gente tem variações regionais por conta de inúmeros fatores biológicos, né? Mas isso não significa que são espécies diferentes como eles acreditavam no século XIX. Vai se criar aquele termo do século XIX, o fardo do homem branco, que é baseado naquele poema do Edward Kipling, que vai trabalhar com a ideia de que os homens brancos europeus deveriam levar esses caracteres, essas características, essa cultura para os povos mais abaixo nessa linha de progresso cultural, étnico, racial que você tinha aí no século XIX. E eu vou ler um trechinho para vocês do fardo do homem branco, que a gente vai tentar detalhar algumas coisinhas que ele vai falar aqui. Abre aspas. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão, condenem teus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio e metade criança. Então, quando a gente pensa esse tipo de discussão, era justamente tirar esse monte de população sobrando dessas regiões e espalhar por aí. A gente tem várias obras na cultura pop de elementos, de seres, de pessoas que foram para essas regiões com esse propósito, com esse intuito de levar a civilidade, essa retórica da civilidade. O que é um absurdo, porque você passa a trabalhar com a métrica de que a única civilização evoluída, avançada culturalmente, tecnologicamente e intelectualmente, só a civilização europeia. E isso vai levar justamente a esses processos. Você vai servir aos seus cativos, você vai fazer o grande sacrifício, você vai pegar esse fardo e vai ensinar para esses caras como para que você precisa escrever, por exemplo. O que para essas culturas que não eram escritas, não necessariamente isso era importante. Eles tinham outros modos de organização cultural, esses caras tinham outras formas de organização social, certo? Sociedades matriarcais, sociedades ágrafas, sociedades baseadas na questão da memória, sociedades milenares, nômades, caçadoras, sociedades que tinham as suas próprias culturas e foram completamente massacradas por essa cultura homogeneizante do imperialismo. Pega, por exemplo, esses outros termos, selvático, meio criança, meio demônio. Ele está trazendo termos que são completamente etnocêntricos, baseados nesse conceito científico do século XIX absurdo, que vai dizer esses caras são atrasados, então eles são tão burros quanto crianças, eles são atrasados como crianças. Para completar, esses caras são selvagens, eles não falam o mesmo idioma que a gente. Esses caras não cultuam os mesmos deuses que a gente, então a gente tem que levar aquilo de mais evoluído para esses povos. Então, dentro desse raciocínio, vão surgir uma vertente do etnocentrismo, que é a eugenia. Você tem que selecionar os melhores indivíduos, né? E esse vai se espalhar para outros lugares, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia de que levar a civilização e o homem branco para outros lugares era essa missão, o que é um absurdo total, pensando nesse contexto de que é uma retórica para exploração. E nesse sentido, os principais países que vão se destacar nesse neocolonialismo, só para a gente poder caminhar para o final do vídeo, serão justamente países que vão se industrializando mais no século XIX. Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Bélgica não é tão industrial, mas ela consegue uma baita porção de território no continente africano. A Holanda não é tão industrial, mas ela já detinha rotas de comércio na Ásia e na África. Portugal vai manter seus impérios coloniais da época do século XVI, apenas se expandindo para o interior naquele processo de exploração interior. Espanha, a mesma coisa. Então, essa lógica, essa retórica absurda do século XIX, do darwinismo social, do etnocentrismo e do progresso como uma chave de
modelo para as outras civilizações, vai levar à exploração, ao domínio territorial, retirada de riquezas e exploração de seus povos. E aí isso vai abrir margem para os próximos 2 conteúdos que a gente vai seguir na sequência, que são a partilha do continente africano pelos povos europeus e depois como é que foi o imperialismo na Ásia, para a gente fechar esse arco de 3 vídeos que a gente vai falar sobre imperialismo, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo para mim e compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.